Então, integral de 1 até 2 de x é elevado a menos 2x dx. Vixe, Maria. Não, isso não é tão difícil, não, também, tá? Por mais que eu não tenha feito aqui, tá? Vamos relembrar, tá? Relembrar aqui. A integral de elevado a x dx com o a pertencente aos reais, né? Ou seja, é um valor constante, um número pertencente aos reais, nada mais é de 1 sobre a elevado a x, tá? Se for indefinida, né? Se ela for indefinida, vai vir aqui mais uma constante, mas a gente está trabalhando com integral definida, então isso aqui é a resposta para essa integral aqui, ó. Esse é aqui, pessoal, para quem não lembra, tá? É a famosa exponencial, tá? A exponencial. Então, a integral dela é essa daqui. A gente sabe a integral do x, e agora eu dei para vocês aqui de mão beijada a integral da exponencial, quando eu tenho uma constante aqui. Quando esse a é igual a 1, que vai ficar 1 sobre 1, é elevado a x. Então, a integral de e elevado a x é o próprio e elevado a x. Se o x for negativo, aparece um menos aqui. E aí, essa é a outra, a novidade. A nova novidade. Qual a diferença aqui? A diferença é que se a gente tentar fazer uma substituição simples, não dá certo. Tá? Porque você tem duas funções que não são de mesma natureza, do ponto de vista de que um é um polinômio e outro é um exponencial. Então, fica difícil a gente juntar esse pessoal aqui em uma única função. Tá? Quando isso acontece, tá? Aí tem uma estratégia também muito utilizada, chamada de substituição por partes, ou integração por partes, que é o quê? Sempre que eu tenho um integral de duas funções, que eu vou chamar de u e v, né? E aí esse cara aqui, na verdade, é o meu diferencial. Eu consigo transformar isso em um produto de u vezes v menos a integral de v du. Tá? Sempre que eu conseguir separar essas duas funções dessa maneira, né, eu posso utilizar para resolver integrações. Ou seja, o que, é que eu vou fazer? Olha que legal. É transformar um produto de duas funções, um integral de uma coisa que é o produto de duas funções, em um produto de duas funções menos um integral de uma só função. A integração por partes é tipo isso. E é o que a gente vai usar aqui. Tá? E aí você vai dizer assim, professor, e como é que eu sei quem vai ser o U, quem vai ser o U e quem vai ser o V? Na internet e também, às vezes, entre alguns colegas que dão aulas de cálculo por aí mundo afora, eles têm um hábito de tentar ensinar umas regrinhas, com musiquinhas, com letrinhas, né? Eu procuro dizer assim para os meus alunos, professor, como é que eu vou saber? Eu digo assim, olha, com o tempo, assim como na vida, né? Na matemática a gente vai adquirindo maturidade. Eu chamo essa maturidade de maturidade acadêmica, tá? Nesse caso aqui especificamente, a sacada é que você vai precisar transformar em uma integral que você conhece, tá? Então você vai transformar no final uma coisa que você conhece. Então a minha sacada aqui vai ser me livrar justamente do produto,
Para me livrar do produto, eu tenho que escolher uma dessas duas como sendo U e a outra como sendo X, sendo V, né? Então, como é bem mais fácil eu admitir que eu chamo U de X, porque a gente acabou de ver que quando eu tenho uma dependência linear, o diferencial de um é igual ao diferencial do outro, então du dx, tá? Então, sobra que o meu V, ele vai ser, o dv, perdão, ele vai ser o resto, né? O dv que eu tenho que comparar. Eu comparo esse cara com o nosso x lá, ó, e eu comparo esse cara com o resto que sobra. E o resto que sobra inclui o dx. Então, no caso, o meu dv, ele é elevado a menos 2x dx. Então, como eu preciso do v, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que integrar dos dois lados. Quando eu integro do lado de cá, integral de dv é igual a integral desse cara que está do outro lado aqui. Então, integral de dv vai ser o próprio v. E integral disso daqui, a gente acabou de ver que vai dar isso aqui. Então, aqui vai ficar menos 1 meio de e elevado a menos 2x. Que o nosso a é esse menos 2. Então, vai dar isso daqui, ó. E aí, agora eu... Opa! E aí, agora eu substituo esse pedaço aqui e aqui, ó. Nessas coisas. Então, a integral de 1 até 2 de x elevado a menos 2x dx vai ser substituído por u, que é x, vezes v, que é esse carinha aqui, ó, menos 1 meio de elevado a menos 2x. Aí eu já boto os limites de integração, tá? Não escapa, porque a integral é definida, de 1 até 2, menos a integral de v du. Então, quem é v? É esse cara aqui, ó. Esse menos aqui, ó, é da definição de integração por partes. Com o menos desse cara aqui, vai virar mais. Então, mais 1 meio de elevado a menos 2x. Quem é du? Du é dx. Então, dx. Olha aí que legal. Eu transformei a integral em uma coisa que eu já conhecia, que é a integral de novo da exponencial aqui, ó. Esse pedaço está feito, sobrou só esse. Aqui continua o limite, de 1 até 2. Substituo todo mundo. Vou deixar para substituir os limites no final de todo mundo, tá? Vai ficar aqui menos x elevado a menos 2x sobre 2 avaliado de 1 a 2, né? Mais a constante sai da integral, no meio. Integral, aí fica sendo a integral, de novo, de uma coisa que a gente sabe, ó. Que é a integral de elevado a menos 2x dx, que a gente sabe aqui, a integral da constante aqui, ó. Né? Portanto, o resultado final disso daqui vai ser menos x elevado a menos 2x de 1 até 2. Aí vai ficar menos, vai cair um meio, porque pela integral que a gente acabou de fazer aqui, ó, ele vai multiplicar por esse meio que está aqui, vai vir menos 1/4. E aqui a integral de elevado a menos 2x de novo, avaliado de 1 até 2. Tá? Aí a gente substitui os valores. Substituindo os valores, vai ficar o quê? Esse primeiro pedaço aqui vai ficar menos 2 elevado a menos 2 vezes 2, então vai dar menos 4. Menos. Aí esse 1 com esse menos aqui vai virar mais. Substituo 1 no lugar desse x, vai dar só 1, que multiplica a exponencial.
elevado a menos 2 vezes 1, que é 2. Aqui a gente tem menos 1/4, que multiplica menos elevado a menos 2 vezes 2, que vai dar menos 4. Menos com menos vai dar mais 1/4. Teorema fundamental, estou aplicando, hein? Ficou um pouquinho pequeno, mas... E aqui vai dar menos 2, né? Ok? Ficou complicado porque essa integral, o interessante era que eu tivesse feito ela de 0 até 1, porque ficava mais fácil que alguns exponenciais aqui iam zerar, mas eu coloquei de 1 até 2 só para dificultar mesmo, para lembrar que o teorema fundamental tem que ser feito, tomar cuidado para não errar, né? Então aqui dá para simplificar, mas eu vou deixar dessa maneira, porque a ideia não é fazer essa conta de bodegueiro aqui. A ideia era aplicar a substituição por partes, para lembrar, tá bom? Relembrar de vocês aí no passado, ok?